E aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre a obra A Cultura da Teologia, do John Webster. Essa obra aqui, mais um lançamento da Editora Vida Nova, é uma obra importante e desafiadora para aqueles que estão interessados no estudo da teologia. Nesse livro, Webster oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da teologia, seu método, como devemos enxergá-la e como podemos fazer teologia. Por meio de uma série de 6 preleções que agora se transformaram nos 6 capítulos desse livro, Webster aborda a relação da teologia como cultura, como nós podemos ver a relação dela com as diferentes fontes textuais, inclusive as escrituras, com a tradição, como pode haver diálogos que interajam com as diferenças de pensamento, como podemos lidar com a crítica e nos engajarmos na autocrítica, e como podemos nos dedicar à construção de hábitos que cultivem a alma do teólogo. Se você quer saber como deveria ser a nossa cultura teológica, qual é o papel da tradição na teologia, como a teologia pode ser relevante para aqueles que estão fora da igreja e como ela pode ser usada para nos ajudar a abordar desafios sociais e culturais enfrentados pela sociedade atual, você precisa ler esse livro. E quem vai conversar com a gente hoje é alguém que conhece bem os escritos do John Webster, o Rafael Belo. Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente e, por favor, se apresenta um pouco aí para o pessoal que ainda não lhe conhece. Olá, Saul, olá pessoal que está escutando o podcast, meu nome é Rafael Belo, eu sou professor de Teologia e Ética na Universidade Batista de Oklahoma, nos Estados Unidos, onde eu leciono matérias dentro do contexto de teologia, como Trindade, Antropologia Teológica e outras na parte de teologia moral, como virtude, ética de virtudes e outros tópicos dessa maneira. Tenho minha esposa, Josi, e tenho 3 filhos, Clara, Natália e Thomas. E, Rafael, foi você um dos responsáveis por nós termos esse livro aqui em português, né? Pela Vida Nova. Você fez a indicação e a Vida Nova comprou a ideia, trouxe para cá, e graças a vocês aí nós temos esse livro tão bom aqui pra gente também em português. Inclusive você tem aí a versão em inglês, né? Você tá com ela aí? Tenho, tá aqui. The Culture of Theology, a capa. Inclusive é a mesma, legal. Eu estava falando com você aqui offline, né? Acho que foi uma decisão acertada dos editores da versão em português de manter a capa, que é a Universidade de Otago, em Dunedin, na Nova Zelândia, onde foram entregues, onde ele fez essa série de 6 palestras chamadas The Burns Lectures, né? Que ele fez há muito tempo, se não me engano, na década de 90 ainda, que até a publicação desse livro nunca tinha sido publicada. Então é uma descoberta de um tesouro perdido, que graças aqui à Baker Academic nos Estados Unidos e à Vida Nova no Brasil, um tesouro encontrado. Legal. E como é que você se deparou, inclusive, com esse tesouro, assim, como é que você chegou nele? Porque é um livro bem interessante, realmente, até ao ponto de você indicar pra gente ter aqui em português, né? Sim. Eu na verdade, eu tenho uma jornada teológica interessante. 2015 para 2016, eu comecei a ficar bem enamorado com a teologia de Karl Barth e gostava muito, estava lendo, assim, entrando de cabeça na teologia de Barth e comprando algumas das ideias de Barth na época, né? E foi quando eu descobri 2 autores recentes, uma que ainda está viva e outro que já faleceu, que é o Webster, a Catherine Sonderegger e o Webster, que me ajudaram nesse processo de arrependimento teológico e arrependimento intelectual, né? De voltar para a tradição, quiçá nicena também, né? Da forma de enxergar a teologia, de que não seja tão cristomonista assim, né, como Barth. E na época que eu descobri o Webster, que ele me ajudou a manter algumas proporções teológicas em xeque, foi que eu realmente comecei a ler bastante coisa dele. E tudo que eu coloquei as mãos de Webster, eu fui atrás, eu li e
deve ter alguma coisa aí que já escreveu que eu não li, mas muitas das coisas eu comecei a ler. Então, assim, essa talvez seja uma das obras mais acessíveis para o público, talvez que não está acostumado com a prosa websteriana, né, que tem uma prosa bem característica. E então acho que seria uma forma, né, de introduzir o Webster para o público brasileiro. A Fiel chegou a publicar o Santidade, que também é uma obra mais acessível, e essa também é uma obra um pouco mais rebuscada do que Santidade, mas também de excelente nível de acesso. Legal. E aqui ele vai falar bastante, né, da cultura da teologia. Esse é o título do livro. Ele vai falar dessa conexão de como nós devemos entender a ligação da teologia como cultura ou na cultura. Como é que a gente vê esse desenvolvimento dele aqui e dessa relação do ensino dele, realmente, do papel da teologia na cultura? Existe um problema que pode acontecer na leitura desse livro, por causa do título, as pessoas começarem a pensar que o livro é um tipo de ligação da cultura, seja americana, brasileira, inglesa, com a teologia, né? Como a teologia pode se inserir na cultura. Esse não é o set de preocupações de Webster, né? Os 7 preocupações de Webster nesse texto são a criação de uma cultura inerentemente teológica, né? Será que, assim como um set de acadêmicos, sejam eles na área de antropologia, seja na área de psicologia, eles têm certas atividades, eles também têm certas formas de pensar, como eles se agrupam, como eles pensam, como eles produzem, quais são os sets de textos que fazem parte desse tipo de cânon psicológico, antropológico, sociológico. Ele pergunta se a teologia tem em si, né, além das escrituras, se existe não só um conjunto de textos, mas um set de práticas e culturas que mantém a teologia de uma certa forma proporcional e culturalmente relevante, né? Existe uma cultura. Será que a teologia pode falar de forma cultural, né? Como que ela se apropria de certas práticas? Então, essa é as 7 preocupações de Webster no texto. Ele não está necessariamente preocupado, em pensar como o texto se insere na cultura, né? Essa não é a preocupação principal dele. Acho que vindo, né, hoje acho que no Brasil o aumento aí do neocalvinismo holandês e alguns desses pensamentos mais transformistas, transformacionais, etc. Não estou fazendo nenhuma avaliação de julgamento de valor, etc., mas só dizendo que essa não é a preocupação dele. Sim, sim. Mas aqui, então, nós temos uma ideia de uma cultura teológica, né? Do que é uma cultura teológica, do que nós podemos ver isso. E se, por um lado, não é tanto a preocupação dele dizer como a teologia vai influenciar a cultura necessariamente, né? Ele fala como a cultura influencia a teologia, certo? E eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Como é que vemos essa relação, pelo menos nessa direção? A gente tem que pensar qual o contexto que ele está falando sobre isso, né? O contexto em que o Webster está fazendo essas palestras é no contexto ali do que a gente chama das Burns Lectures, né? Que são palestras acadêmicas que são entregues ali numa universidade para não somente teólogos, mas também para pessoas ali que estão estudando as diversas áreas do saber, matemática, filosofia, antropologia, etc. O que Webster vê, né? Isso também a gente vê em um outro texto muito famoso dele, que é um chamado Theological Theology, que, se eu não me engano, a gente publicou na época que eu era editor da revista Martin Bucer, um texto relacionado a isso, né? E no Theological Theology, a teologia teológica, ele fala um pouco sobre isso. Como que a cultura das outras disciplinas, né? Por exemplo, você vê que a psicologia ou a sociologia, elas têm uma forma de estudar o seu objeto muito particular, né? Tem uns certos métodos teológicos, que em alemão ele usa o termo Wissenschaftlich ou Wissenschaft, em que essa forma de objetificar o seu estudo,
ela foi apropriada pelos teólogos. Então veja bem o que aconteceu. O Webster percebe que a teologia foi influenciada não por uma cultura amorfa da sociedade aí, né, das novelas e das... Não é isso que ele está querendo dizer, né? O que ele quer dizer é que os teólogos profissionais, né, os teólogos acadêmicos, né, os professores de universidade, os professores de seminários, eles se deixaram influenciar por uma série de métodos externos, o Wissenschaft, né, e eles começaram a utilizar essa forma de pensar na sua própria forma de pensar mesmo também. E isso para Webster acaba sendo um pouco detrimental para a teologia. Ele fala, agora, se a teologia ela tem um objeto que não é somente objeto, mas é sujeito, né? É o sujeito do pensar teológico, que é o nosso Deus, que é o Deus triuno, que resiste à objetificação, né? Então, a teologia, por natureza, ela tem que buscar uma forma de pensar própria, e não necessariamente abdicar da sua forma de pensar, porque os outros métodos são mais frutíferos ou conseguem entregar mais, né? Essa é a preocupação dele com relação à cultura influenciando a teologia. E aí ele vai falar mais coisas aí que a gente, no decorrer da nossa conversa, eu posso falar um pouquinho mais também. Com certeza. E aqui ele vai falar nos primeiros capítulos tanto sobre cultura, como também da relação de outras questões na formação da nossa teologia. E no capítulo 3 ele vai falar das tradições, né? Como as tradições têm um papel na teologia. Qual é o papel da tradição que nós deveríamos entender na teologia? Um dos pontos principais que ele vai tentar... na verdade, esse é um texto... deixa eu dar uns 2 passos para trás, né? Existe um rift, né? Uma divisão aí entre os estudiosos de Barth, que é de Barth não, de Webster, né? Porque tanto em Barth você tem 2 Barths, que o pessoal fala, um Barth antigo e um Barth novo, depois da dogmática eclesiástica 2.1, etc. O Webster também tem um certo diferencial aí que dizem das 2 fases de Webster. E teoricamente essa obra ela estaria já ainda na fase anterior de Webster, que se daria lugar depois para uma fase posterior, que é uma fase mais apocalíptica. Se você lê esse texto, se você lê esse livro com cuidado, que é o que eu recomendo para todos, né? É um livro fininho, não é, pelo menos na minha versão aqui em inglês, são 150 páginas. É fino, mas é um livro... Aqui com índice irremissível e tal, deu 200 e pouquinho. 220 páginas. Não é um livro extremamente prolixo, né? O Webster ele tem uma prosa bem concisa, mas ao mesmo tempo densa, né? Cada palavra ali está cumprindo uma certa função. Muito bem pensada. E uma das coisas que a gente acaba observando, né, é que ele tem essa fase aqui nesse livro um pouco mais apocalíptica, né? Em que você vê o que a teologia ela se relaciona com a tradição, sempre querendo renovar a tradição, né? A forma como a gente enxerga o relacionamento do saber teológico e do entendimento de quem Jesus Cristo é e do saber da teologia como uma disciplina acadêmica, ela tem que ser sempre um renovar da nossa mentalidade. Uma das preocupações que Barth tem, eu estou sempre falando do Barth porque o Webster e Barth, né, ele tem essa fase ainda, ele tem ainda essa fase que ele tá, no próprio livro ele discute bastante Barth. E, né, eu ainda estava, quando eu estava lendo aqui, eu estava lendo bastante sobre Barth também, antes de falar com você. Então, uma das coisas que o Webster acaba tendo uma das preocupações principais é com o intelecto, né? Como que o nosso intelecto renova a sua forma de saber e de conhecer a Deus. Essa fase dele aqui ainda é uma fase apocalíptica em que ela é menos dependente da tradição e mais dependente do renovar apocalíptico do Evangelho, que o Evangelho renova o nosso saber.
ele vai depois ainda criar uma set de tradições. E aí tem... Por que eu falei que tem um debate aí entre os estudiosos de Webster ou não? Porque o fato mesmo dele discutir a tradição e o valor da tradição aqui prova que existe uma certa continuidade. Mesmo que tenha um Webster antigo e um Webster novo, existe uma linha de continuidade que é, por mais que o Webster de antigo seja um pouco mais apocalíptico, enfatizando a renovação do saber e etc., o Webster novo não é um Webster que rejeita tudo isso, porque ele sempre tem essa linha da tradição correndo ao longo de todo o pensamento websteriano, né? Mais ou menos por aí que eu acho que seria a apresentação desse texto. Entendo. E diante disso, avançando um pouco mais aqui no que ele também vai discutir no livro, esse papel da teologia, né, ela é uma disciplina central ou marginal, né, uma coisa mais acessória ali em relação à busca pela verdade. Como é que ele entende isso aqui pelo significado da vida e tudo mais? Interessante, boa pergunta, Saul. O que o Webster quer é basicamente... lógico que acho que ele responderia, a resposta dele seria que sim, né? Que a teologia ela é uma disciplina central para a qual a gente busca significado na vida. Mas acho que a ênfase é exatamente no que ele quer dizer com disciplina, né? Mais uma vez, o que ele está querendo dizer aqui, o que ele está querendo comunicar nesse livro é a teologia no meio acadêmico, né? No meio da universidade. Ela é em si uma disciplina válida, porque o que ele está tendo que lidar, né? A gente tem que pensar que uma das coisas que ele tinha acabado, ele estava nesse contexto de Oxford antes, né? Ele chegou a ser o Lady Margaret Professor of Theology em Oxford, talvez o posto acadêmico de teologia mais cobiçado no mundo, né? Talvez o maior posto teológico, né? Que a pessoa acaba tendo até contato com o rei, rainha da Inglaterra, etc. E nesse contexto de ser o Lady Margaret Professor of Theology em Oxford, ele acaba percebendo que a teologia tinha sido completamente marginalizada. Não existe dentro do contexto acadêmico, pensa em Oxford, né? Qual peso você acha que os filósofos de Oxford estão dando para os teólogos de Oxford? Nenhum, né? Qual peso você acha que os sociólogos e os antropólogos de Oxford estão dando para a teologia? Eles não dão, eles não acham que pode dizer qualquer coisa para as disciplinas dele. O esforço do Webster é um esforço herculeano aqui para falar, olha, eu não estou querendo só chegar... Porque ele está querendo sair das platitudes normais, né, daquelas... Jesus é a resposta. Ele não quer fazer isso, porque isso aí vai fazer com que ele seja realmente jogado de Escanteado. lado. Exatamente. Ele fala, não quero chegar só... Eu quero falar que existe uma validade na teologia como uma disciplina. A teologia é uma disciplina que ela não só fala para si mesma, porque ela tem um método teológico próprio, mas porque, e aqui eu vou usar uma ilustração que talvez seja até meio fora de mão, fora de moda hoje em dia, por ela ser a rainha das ciências, ela tem algo a dizer. Na verdade, eu prefiro... acho que em português fala São Boaventura, ou Bonaventure, né? Não sei como é que fala em português. Eu acho que desculpa. É Boaventura. Boaventura, né? São Boaventura tem um ensaio dele em que ele fala sobre o papel da teologia e ele usa a palavra reducere, né? Que é de reduzir, de onde a gente pega a nossa palavra em português, reduzir. E São Boaventura fala que porque Deus é o criador de todas as coisas se reduzem a ele, né? As coisas se expandem de Deus, mas para você entender o propósito das coisas, as coisas se reduzem a Deus. E esse objeto, essa forma de pensar de redução, não é uma forma simplista, mas é uma forma de você traçar a origem das coisas, do pensamento sociológico, do pensamento antropológico, psicológico. Por que a gente pensa assim? Por que a gente deseja a felicidade, né? Por que a felicidade é algo que todo ser humano quer? Isso está enraizado na felicitas, né? na própria trindade em que tem essa felicidade própria. Então, tudo isso
é uma das coisas que o Webster está querendo dizer, que existe esse reducere, essa redução que é importante, que se você não entende, você realmente vai deixar a teologia de lado. Mas a forma de trabalhar interdisciplinariamente com teologia é, primeiro, compreender que a teologia tem um método próprio e, ao mesmo tempo, trabalhar junto com ela para que a sua forma de pensar não seja somente objetificada da teologia, mas também você possa entender o próprio propósito da qual, pela sua disciplina, foi criada e existe. Então, por que eu acho que esse livro... Por quem que eu acho que esse livro deve ser lido? Primeiro, por todo mundo, porque todo mundo tem um interesse teológico, etc. Mas eu acho que esse livro é fundamental. Ele é fundamental para as pessoas que estão no meio acadêmico, não só teológico, né? Se você está no mundo teológico, de seminário e tal, mas também para as pessoas que estão no meio acadêmico amplo, né? As pessoas das humanas, das exatas. Eu acho que esse livro é fundamental para essas pessoas também, né? Para que elas entendam o propósito, né? Os 7 de valores que você acaba criando para sua própria disciplina. É interessante ver aqui que ele vai para uma linha que realmente tem bastante desse foco acadêmico, né? E aí ele tem um capítulo só para falar sobre textos, né? Aqui o capítulo número 2, pelo menos em português aqui, é textos, as escrituras, a leitura e a retórica da teologia. E aí você se pergunta, né? Sobre o que é que ele vai falar tanto aqui da conexão com as escrituras. Mas por quê? Porque para nós é meio óbvio o papel central, né? Para nós como cristãos é meio óbvio o papel central da Bíblia para a teologia. Mas nesse âmbito acadêmico é interessante ver o que é que ele vai abordar aqui. Então, do que é que ele está falando aqui nesse capítulo 2? É interessante. Eu tenho um amigo, né, que hoje ele dá aula no New Orleans Baptist Seminary, né, Seminário Batista de Nova Orleans. E ele foi aluno do Webster. Ele estudou com o Webster pouco antes do Webster falecer. Fez o doutorado dele. Na verdade, o Webster faleceu 2 semanas antes dele defender a dissertação dele, né? Então ele acabou tendo que defender com outros... Foi uma situação bem interessante. Tyler Whitman é o nome desse meu colega. E ele fala uma coisa muito interessante com uma das coisas que o Webster fala, é que ele dava uma criticada na forma de pensar, principalmente da cultura teológica americana. O Webster, a gente tem que lembrar que ele é inglês, e eu acho que vale um pouco para o nosso mundo brasileiro também, que é a produção de textos publicados nos Estados Unidos, e eu, por extensão, posso dizer também no Brasil, eles são sempre muito voltados para textos ou são textos, como é que eu posso dizer? Livro-texto, né? Que você vai usar para dar aula, né? Então, livros de referência, livro-textos, o que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é a teologia disso? Qual que é não sei o que? Então são basicamente livros index, né? É uma das coisas que ele vai falar. São livros index que servem para que você possa fazer as suas próprias consultas ali, etc. O que ele estava querendo propor, não propor para que isso fosse uma revolução no mundo da indústria de publicação, mas o que ele dizia é que publica-se muito pouco monografias, não monografias do que a pessoa que faz ali no final do seu currículo, do seu TCC, mas, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de coisas que foram publicadas de alunos de Webster, por exemplo. Olha só. Aqui... Realmente o cara gosta do Webster aí, viu? Até os livros dos alunos tem aí. Então, por exemplo, aqui... Cadê? Aqui não são alguns alunos dele, mas pessoas influenciadas por ele, e são essa série aqui, ela é uma série que o Webster ainda era o editor. Então são livros editados por Webster nessa série. Então, God's Being Reconciliation, o ser de Deus na reconciliação. A base da universidade, diversidade na expiação. Então você vê que não é o que a Bíblia fala sobre expiação? É a base
da unidade e diversidade na expiação da teologia de fulano de tal. Aqui também, Sim. Trindade e Organismo, do James Eglinton. Uma nova releitura de Bavinck. Então é uma monografia focada no pensamento. Deus e o Conhecimento, né? A Epistemologia Teológica de Bavinck. Sim, são assuntos Simplicidade bem Divina. específicos, né? São bem específicos, né? Calbart e Analogia Entes. Então, o que você tem? O que você tem aqui são pensamentos focados em textos para que a gente possa entender um certo pensamento a respeito de um tema. Não é uma tentativa de pontificar a forma de você saber, né? Que é isso que ele faz. A nossa cultura, tanto brasileira, eu acho que americana também, é uma cultura assim, o que você precisa saber sobre fulano? Você tem um balde, né? Imagina que você tem um balde ali, aí você tem assim, o balde é o Espírito Santo. O que você precisa saber sobre o Espírito Santo? Aí você vai lá e enche aquele balde, beleza, tá cheio, passa pro próximo balde. Aí, o que eu preciso saber sobre Deus, Trindade? Você enche esse balde, beleza, acabou, passa pro próximo. Como se isso fosse possível, né? Uhum. E Acaba ficando perceba muito que genérico, muito superficial, essa é a ideia? Superficial, Que poderia ser porque mais afunilado, específico? Por quê? Tem coisas que você precisa saber nesses baldes? Claro que tem coisas que você precisa saber desses baldes. Mas você precisa também saber como que eles se relacionam. Esses baldes não existem de forma independente. E eles para você saber como eles se relacionam, normalmente é um exercício de teologia. Por isso que você tem no Calbart, por isso que você tem em Bavinck. Por quê? Porque esses caras são os caras que pensaram essas relações. Né? Como que existe... O que antropologia teológica tem a ver com escatologia? Muita coisa. Mas para você fazer essa ligação, você precisa saber e fazer a ligação. E aí, normalmente, alguém já pensou antes de você, né? Então, por isso que você é um exercício também um pouco de teologia histórica. Então, o que ele quer dizer com essa parte dos textos, o que são os textos para Webster? Os textos são... O que são esses caras que você pode pegar e escrever essas monografias sobre? Você quer escrever uma monografia ou pensar uma monografia, pensar um tema sobre Webster mesmo agora, né? Sobre Bavinck, sobre Agostinho, sobre esses caras que são realmente dignos, né? Que formam um cânon, né? Um cânon teológico da teologia ocidental. E aí você tem que ser moldado por esse cânon. Esse cânon vai influenciar a forma como você pensa a cultura da teologia. Isso que ele quer dizer com o textos, porque a teologia ela tem uma cultura própria. Para que ela tenha essa cultura própria, ela precisa de uma série de textos de pessoas que pensaram essas relações. E essas relações elas precisam ter uma importância significativa, né, para que se forme essa tradição, para que se forme esses pensamentos. Sim. E aí é interessante ver, inclusive, essa importância dele aí, né? Esse foco dele, porque nos outros meios também é mais comum, na verdade, ter produções nesse sentido, né? E até no meio acadêmico, eu acho que tem também uma importância da gente poder se relacionar mais com os diálogos entre as diferentes áreas do saber e os diferentes pensamentos, que é inclusive algo que ele vai discutir aqui no livro. Temos um capítulo só sobre o assunto de diálogos, da gente olhar para essas diferenças, né? Interagindo com as diferenças, é o subtítulo aqui desse capítulo. E aí, uma pergunta que eu faço aqui, que a gente pode levantar é: qual é o papel, então, da teologia para quem não é da igreja, para quem não é cristão? Você falou, né, esse livro aqui, ele é originado a partir de palestras que foram apresentadas para públicos diversos, das diversas áreas do saber, muitos ali que não eram cristãos, muitos que não estavam interessados necessariamente na teologia. Mas então qual é a relação, a utilidade da teologia para quem é de fora da igreja? Interessante. Bom, aí eu volto para a nossa questão daquela ideia de reducere, né, de você pensar esse relacionamento, né? O que é o conhecimento da realidade? Essa é uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer. A pergunta da filosofia, que é a metafísica, né? O que é real? Né? O que é real? E
E para você saber isso, você precisa fazer um exercício de, como a própria metafísica faz, extrair da realidade, extrair da própria física. Então, a teologia é uma das metafísicas que você pode se apropriar, né? Lógico, uma das coisas que eu falo normalmente é que a Bíblia, ela não dá uma metafísica completa. Isso talvez pode assustar algumas pessoas. Você não tem, a Bíblia não é um livro-texto de metafísica, né? Sim, verdade. Então você não tem ali o que é, Uma o que é, por exemplo, sistematização sobre o assunto metafísica em específico. Você não tem isso nas escrituras. Então você precisa, de uma certa forma, olhar para o leque de possibilidades metafísicas. Aí você pode fazer uma escolha. Será que é uma metafísica do idealismo alemão? Provavelmente não, né? Eles provaram que você começar a partir da percepção de que não existe um Deus, não vai dar muito certo. Então você vai percebendo isso, que esse conhecimento da realidade, a partir de uma teologia que consegue dialogar com o seu meio, e que é o meio acadêmico, etc., e também os outros meios de fora e a natureza, para que você possa responder essa pergunta, né? Como é que eu vou saber o que é real? O que é real? Você tem que ir buscar na Bíblia e, a partir da Bíblia, também construir essa metafísica, né? Não divorciado da Bíblia, nunca divorciado da Bíblia. Então, para responder essa pergunta, qual a importância da teologia para quem não é da igreja? A partir de uma leitura desse livro, né? Não estou falando do João que eu encontrei ali na padaria, né? Não vou fazer essa conversa toda com o João na padaria. Mas numa parte acadêmica, né, de uma parte intelectual, aí, desse exercício intelectual, é você tentar responder isso pensando, você consegue responder o que é real divorciado de um criador? Divorciado de uma noção de que existe justiça? Né? Da onde que vem a justiça? Da onde que vem as nossas virtudes? Onde que elas são enraizadas? Né? E aí você vai poder... Tudo isso é enraizado teologicamente. E aí teologia também... É interessante, talvez, uma das coisas que você tem que perguntar. Teologia, além de ser uma disciplina, é uma forma de você enxergar Deus em si mesmo. Né? O próprio relacionamento trinitariano, que é a raiz de toda a realidade. E aí tem outros livros que você pode buscar isso, como que a Trindade enraiza toda a realidade. Aí tem Trinity and Truth, né? Acho que de Stephen Long também, que é um bom livro sobre isso, para que você possa buscar essas respostas. Sim, muito bom. E aqui eu acho que, de alguma forma, as próximas perguntas a gente vai acabar, em algum nível, transcendendo um pouco do assunto do próprio Webster. Ele toca de alguma maneira, mas eu acho que a gente pode dar respostas que acabam se tornando um pouco mais práticas. Vamos ser um pouco paulinos aqui, né? Fomos bem teóricos no início, vamos também transcender um pouco agora para também falar de umas questões mais práticas. E como é que a teologia pode ajudar em relação aos desafios sociais e culturais enfrentados pela sociedade atual? A gente está falando aqui da importância da teologia. Como é que a gente pode olhar para ela como uma ferramenta para nos ajudar nesses desafios? É uma boa pergunta. O que eu diria? Primeiro, a gente entender que a teologia ela vem a nós através de um contexto histórico, né? De um povo de Deus e de um Salvador que veio à história também. Ela não é uma coisa somente platônica, né, que existe no mundo das ideias e não existe para o nosso contexto social. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos aqui é que a teologia, ela existe tanto na forma arquétipa e na forma éctipa, né? Então, o que isso significa? A teologia arquétipa é como Deus conhece a si mesmo. E a gente nunca vai ter esse conhecimento. É o conhecimento infinito de Deus, que somente Deus, em Pai, Filho e Espírito Santo, conhece.
E a teologia ética é o nosso conhecimento de Deus, que é um conhecimento finito, mas verdadeiro, né? Apesar de não ser exaustivo, é um conhecimento verdadeiro de Deus. E aí, com isso, a gente consegue entender, primeiramente, uma coisa, que eu sempre começo as minhas aulas falando isso com os alunos no primeiro dia de aula, segundo dia de aula. Com isso, a teologia coloca a gente no nosso lugar, que é um local de humildade, já que a gente nunca vai conhecer Deus em si mesmo, e de virtudes, porque para que você possa conhecer a Deus, você tem que se transformar num certo tipo de pessoa, né? Teologia requer não somente um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de alguém que foi transformado por esse conhecimento, né? Somente nessa perspectiva, somente quando você entende que você precisa ser transformado para que você possa conhecer a Deus e que esse conhecimento vai ser verdadeiro, é que você se coloca no seu lugar. Então a teologia, ela constantemente nos chama para a gente se colocar no nosso lugar. No local de humildade e no local de buscar e perseguir as virtudes. Então, a resposta para você, como que a teologia pode ajudar a gente nos nossos problemas sociais, etc. Primeiramente, a gente precisa saber que a teologia não é só um exercício intelectual, né? A teologia, ela é também, mas ela não é platônica, ela não existe somente no mundo das ideias, ela é também um exercício de virtude, ética de virtudes, em que a gente se transforma num certo tipo de pessoa para que a gente possa exercer essa tarefa. Sim, sim, muito interessante. Uma perspectiva acaba sendo mais profunda essa resposta, mas ainda assim relevante para como nós estamos olhando para essa questão, né? E aí, avançando também, sendo um pouquinho mais específico nisso, como é que a teologia pode ajudar com questões mais difíceis e mais controversas, como sofrimento, coisas que a gente tem visto aí também já de pautas bem sociais, né, de justiça social, sexualidade, política. Ela tem um papel para nos dar um norte em como lidar com essas questões? Sim, eu dou uma matéria aqui, acho que é interessante essa pergunta. Tem uma matéria que eu dou aqui na universidade que é para todo mundo que chega na universidade. Pessoal que está para fazer economia, está para fazer administração, enfermagem, etc. Todo mundo tem que pegar essa matéria que é Introdução à Teologia e Ética. E uma das coisas que eu falo para eles é que a função dessa matéria é que a gente possa ligar de forma catequética, né? Então, os conhecimentos teológicos. O que a catequese antiga, né, fazia? Como quando você catequizava seus filhos? Você olhava para a teologia, então você perguntava nas primeiras perguntas o que é Deus, o que é pecado, como que podemos ser salvos, qual que é a função da lei, etc. Você tinha todas essas perguntas, são perguntas teológicas, correto? E logo depois disso, na catequese, você tinha duas outras sessões. Você sabe quais são as duas outras sessões da catequese? Você tinha os 10 mandamentos, ou no meio, ou ali, ou depois, e a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque os reformadores e alguns pais da igreja também perceberam que a teologia, ela não é divorciada da ética, que você olha para os 10 mandamentos, o contexto ético da ação do povo, e da piedade, que é a oração do Pai Nosso. Então é teologia, ética e piedade. As três coisas são as nossas instruções tripartidárias, né, catequéticas. Como que a gente... E catequese significa instrução, né? Você vai ser instruído. Como é que você vai ser instruído no andar cristão? Você vai ser instruído no conhecimento de Deus. Agora, esse conhecimento, ele vai levar você para que você possa agir, né, com ética, os 10 mandamentos, e para que você possa ter piedade, na oração do Pai Nosso. São essas três coisas que garantem a função da teologia. Aí, para essa pergunta, como é que a gente pode responder às questões controversas de sofrimento, justiça social, sexualidade, política? A catequese, ela vai te dar não as respostas prontas, mas os princípios. Então, por exemplo, sexualidade.
como que Deus te criou? Deus me criou como homem e mulher, para a sua própria glória. Eu ensino isso para meus filhos, né? Meus filhos, a gente lê os catecismos. How and why did God create you? Né? De que maneira que Deus te criou? Deus me criou, Deus criou homem e mulher, para a sua glória. Acabou, já tem ali os princípios teológicos. Aí vai depois para os 10 mandamentos, né? Quando você for ver toda a parte de sexualidade, você já vê alguns princípios sexuais já ali também nos 10 mandamentos. Você não vai adulterar, né? Aí você vai não adulterar, e toda a parte de moralidade sexual, tanto de 1 Coríntios 7, conectado com Levítico capítulo 18, capítulo 20 também, que é o contexto da santidade de Levítico, né, que é conectado depois com 1 Coríntios 7, a ideia de porneia, que não é somente você adulterar, mas tem toda a questão, tanto homossexual, também bestialidade, etc. Então você já tem alguns princípios, mas a criança, ela já tem aquilo ali já desde da forma catequética que ela vai sendo instruída. E isso nunca é divorciado da teologia, porque começa com a teologia, passa para a ética e termina na piedade. São essas três coisas. Caramba, que matéria interessante essa que você dá, viu, cara? Eu fiquei interessado em fazer depois. Tem a versão online aí pra gente assistir? Depois vai ter aí, eu acho que os online aí. Então passa pra nós, passa pra gente aí, que vai ser bom. E continuando aqui com a nossa última pergunta já pra gente caminhar aqui pro fim. Acho que a gente já conversou, fez uma conversa bem interessante, profunda, relevante também sobre a cultura aqui da teologia do John Webster. A gente falou bastante sobre como dialogar com pessoas que não têm a nossa fé, certo? Não são cristãos. Mas também precisamos reconhecer que há uma distinção, não só quando olhamos para os cristãos e os que não são cristãos, mas no meio cristão há uma diversidade muito grande de pensamentos. E como é que a teologia, então, pode ser usada como uma ferramenta, como um instrumento, para nos ajudar a construir pontes entre diferentes comunidades cristãs, diferentes linhas teológicas? É interessante. Uma das coisas que eu tenho refletido bastante recentemente é a ideia de uma catolicidade cristã, né? Catolicidade não com C maiúsculo de católico romano, sim, mas catolicidade C minúsculo da comunhão dos santos, né? Sim. E o próprio nome, quando você faz essa pergunta, o próprio nome, teologia, o que é a teologia? É a reflexão sobre Deus, e o estudo, logia, o estudo de Deus, né? Beleza. Definimos aqui o que é teologia, o estudo do divino, o estudo de Deus. É uma definição bem, bem básica. Mas se você dá uma cavucada um pouco mais sobre quem é esse Deus, você vai chegar na coisa basilar. Então, o que todos os cristãos têm que concordar, né? Que existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você tem algumas coisas basilares da nossa fé, católica, não romana, mas católica, com C minúsculo, que é nós cremos num Deus trino, no Filho que se encarnou para nos salvar. Como protestantes, nós cremos no distintivo da justificação pela fé, mas você tem essa forma de triagem teológica, né? E aí justamente a ideia teológica, o que é o máximo que nos une? A gente tem que pensar mais nisso, né? Como que a teologia, então, pode fazer com que a gente promover a unidade de cooperação? É pensar naquilo que é o máximo. O que é o máximo para a gente? É o nosso Deus trino salvador em Jesus Cristo, que Deus estava em Cristo reconciliando todas as coisas consigo mesmo, né? E as coisas menores, secundárias e terciárias, a gente pensa e valoriza também, mas não eleva elas à primária, né? Então, como que a teologia pode nos ajudar a criar uma unidade de cooperação? Se a gente refletir na natureza do que é teologia. Reflexão sobre um Deus trino. Então, a primeira tarefa que eu acho que se eu fosse dar uma tarefa de casa para alguém que está escutando esse podcast, seria... Olha o sangue aí de professor, né? Já querendo passar dever de casa. Como que está a sua teologia da Trindade? Né?
O que você entende pelos termos aí? Ou você acha que é um mistério que você nunca deve estudar? Acho que muita gente acaba falando, é muito misterioso, muito Uhum. complexo, deixa isso para quem está nas universidades, nos seminários, e eu não quero, minha fé é simples, eu quero só, É. Em tá, geral, o que mas, as pessoas sabem sobre a Trindade é aquela formulazinha básica, né? Deus é um é, em essência e três em pessoa. é, Ou nem isso, é só dizer assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. exatamente, mas tem muito mais coisa, né? Sim. Então, a forma da gente conseguir cooperar, o que todos os cristãos concordam? Vai dar uma olhada no Credo Niceno, dá uma olhada no Credo Apostólico, leia a definição de Calcedônio e tente deixar com que você seja maravilhado por elas, né? Ao ser maravilhado por elas, você realmente pode achar alguma coisa interessante ali depois, entendeu? Uhum. Verdade. Pensar nesses pontos mais importantes que Hum, realmente estão atrelados, inclusive, ao que nos torna cristãos, né? Isso, com certeza, é um caminho para nossa união, para nossa cooperação uns com os outros e está ligado ao estudo teológico, inclusive em algum grau a gente pode começar a falar de acadêmico porque envolve essa importância da profundidade, né? Não ficar uhum, falando só de maneira geral, mas se aprofundar. E isso sim. é algo que o Webster nos estimula bastante, né? A um aprofundamento da nossa maneira de olhar para a teologia. Rafael, muito obrigado por esse tempo aqui conversando com a gente. Foi muito bom esse bate-papo. Obrigado por essa indicação, né? A gente agradece aqui a Vida Nova por estar aqui com esse livro em português, mas agradece também a você pela indicação, por essa boa indicação aqui, relevante. É um livro que acaba sendo, até certo ponto, único, né? Em Uhum. português, pelo menos. Não temos tantos livros falando numa perspectiva como a que temos aqui. Então, mais uma vez, vemos a relevância dessa obra também aqui com a gente. Então, Rafael, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, abençoando aí você nesse trabalho de dar essas matérias interessantes, não só para pessoas que já são cristãs, mas também para as mais diversas áreas, que Deus lhe use para conseguir dialogar com elas também e mostrar a relevância não só da teologia, mas do Deus que nós cremos a partir também do estudo teológico. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o pessoal que está escutando aí também. E se você gostou desse podcast, recomende, compartilhe aí com seus amigos. E se você tem acompanhado aqui os podcasts da Vida Nova e ainda não está inscrito, não está nos seguindo, ative aí essa função para você não perder nenhum dos nossos podcasts, porque sempre estamos conversando sobre boas obras com bons amigos aqui, trazendo esse aprofundamento e comentando essas obras com a gente. É isso aí, até o próximo podcast e valeu!